Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui de review semanal dos mercados. Semana achei o mercado bem parado, mesma coisa que eu falei semana passada. Provavelmente até o ano que vem os mercados vão se manter um pouco mais parados mesmo, a não ser que a gente tenha inesperadamente o famoso rally de Natal. Mas de qualquer forma, dezembro costuma ser um mês mais parado, final de ano e a primeira semana de janeiro normalmente o mercado não se mexe tanto. Afinal de contas, né, quem se vai se preocupar com o mercado nessa época? Mas enfim, vamos lá fazer o fechamento dessa semana. Bom, começando aqui pela S&P 500, como eu falei, achei a semana bem, principalmente para bolsas, assim, eu achei uma semana bem parada, de modo geral, os mercados bem laterais. Como vocês podem ver aqui, o S&P 500 começou nesse candle preto pequenininho aqui e está fechando praticamente no mesmo nível, uma variação aí de menos 0,25 na semana. Candle semanal minúsculo, se sobrepondo ao candle da semana passada, que se eu não me engano eu falei no vídeo da semana passada também que isso significa lateralidade. Os candles do diário, basicamente um sobrepondo o outro, que também significa lateralidade. Quarta-feira e ontem a gente chegou a ter barras de alta, indicando a possibilidade do rompimento da máxima histórica. O RSP chegou a renovar a máxima histórica, o que indica também, o que é um sinal bom para esse ciclo de alta do mercado americano, que indica basicamente que não é um movimento concentrado nas empresas de tecnologia ou nas Mag 7, mas como vocês podem ver, S&P 500 não renovou a máxima, Nasdaq está bem mal das pernas, é o pior índice, é o índice que está com a menor força relativa agora, e Dow Jones também chegou a renovar a máxima porque é um índice que não tem concentração de empresas de tecnologia. S&P 500 está basicamente no mesmo nível da máxima histórica. É um ponto de atenção, porque ele falhando nesse rompimento, a gente pode ver uma correção maior. Está na média de 20 do diário, então ainda é cedo para falar nessa falha de rompimento, né? Segunda-feira a gente pode ver um pullback nessa média e o rompimento acontecendo semana que vem. Mas caso essas médias sejam perdidas, é um momento interessante para ficar atento pela possibilidade da formação de um topo duplo. Apesar de o semanal a gente ter um gatilho de alta, que foi nesse pullback na média de 20, que foi a primeira vez que o mercado tocou nela desde que ele rompeu as médias lá em abril. Então isso daqui é um sinal de alta muito forte, mas todo sinal pode falhar. Então de olho nessa possibilidade de falha de rompimento aqui do diário. Nasdaq eu quero ver só uma possibilidade aqui, mas acho que não. Queria ver se o Nasdaq estava falhando o movimento no 61% de Fibonacci, mas não tá, chegou a romper já. Leitura para Nasdaq é, enfim, muito parecida, a diferença é que aqui não vai ser um topo duplo, né? Mas já está próximo da média de 50, a perda dessa média de 50 pode indicar uma correção bem maior. Você vê que o semanal também, o candle já foi mais forte, mas a leitura é muito parecida. O RSP que mostra aqui um movimento mais bonito, porque já fez o rompimento, já ativou a estrutura. A gente teria um alvo projetado aqui por Fibonacci na casa dos 198,70 dólares. E por aqui, considerando essa leitura do mercado americano numa alta mais generalizada, a gente poderia esperar um pullback nessa região de máximos, com a média de 20 passando por aqui para a continuidade da alta. Então a gente teria um movimento mais ou menos parecido com isso aqui, né, normal. Então isso poderia indicar fazendo uma análise comparando um com o outro, né? Caso o RSP faça isso, a gente pode ver um pullback pré-rompimento aqui pela S&P 500, que seria basicamente algo mais ou menos assim, ok? Enfim, isso daqui são só possibilidades, obviamente nada garantido ainda. Bom, juros de 10 anos, quarta-feira chegou a violar as máximas lá de setembro, indicando a possibilidade do rompimento dessa lateralidade da quebra da tendência de baixa. Na verdade, a tendência de baixa ela já terminou. Se a gente for ver, o mercado não conseguiu renovar a mínima, fez um topo mais alto, fez um fundo mais alto, perdão. Rompeu esse topo e já fez um topo mais alto também. A gente já tem um pivô de alta aqui, por mais, enfim, fraco que ele possa ser. A média de 20 e de 50 já se alinharam para alta também. Porém, o mercado
ainda está preso dentro desse retângulo, então ainda pode travar nessa região e voltar a cair e falhar essa reversão, mas aparentemente o mercado está forte para esse movimento de alta nos juros, né, que seria basicamente uma queda no preço dos bonds. Pelo semanal, tem a média de 50 bem nessa região, que pode acabar segurando e fazendo preço para queda. Só o tempo vai dizer. Enfim, graficamente falando, continua lateral. Pelo diário, eu vejo um cenário que tende ao rompimento, e pelo semanal eu vejo um cenário que tende à continuidade da queda. Independente de visão macroeconômica, graficamente é um cenário bem bagunçado. Não dá para dizer se a direção é para cima ou para baixo por enquanto. Caso semana que vem a gente veja o rompimento dessa região de topo e dessa média de 50, a gente pode esperar um movimento de alta nesses juros. Juros de 2 anos, também um movimento lateral, não quebrou a tendência de queda tão bem quanto os juros de 10 anos, mas também vocês podem perceber que não tem uma direção bem definida. Deixar um retângulo aqui desenhado, nem um retângulo se encaixa perfeitamente. Testou essa LTB na quarta-feira, que a gente teve o corte de juros, né? O Fed cortou o juro mais uma vez e indicou o começo de um QE disfarçado. Teve o teste dessa LTB, rejeitou completamente. As médias ainda estão alinhadas para queda. Isso daqui significaria um movimento de queda, mas a gente está numa região de suporte muito forte, que o mercado já vem segurando aí por diversas vezes. Então, enfim, parecido com o juro de 10 anos, difícil querer prever alguma coisa, apesar do juro de 2 estar claramente mais inclinado para um movimento de queda. DXY, eu não lembro se eu cheguei a falar semana passada da ativação desse topo duplo, mas basicamente essa semana o mercado fez o pullback pós-rompimento desse topo duplo, que indica a possibilidade de mais queda para o DXY. Primeiro ponto de atenção seria essa linha de tendência de alta desse canal de alta gigantesco aqui. Caso essa linha seja rompida, a gente tem essa região de fundo, formado em julho e setembro, e se essa região aqui for rompida, a gente vai estar vendo um movimento histórico do dólar, que é basicamente o início de uma tendência de queda macro que a gente não vê desde 2002. Que seria ótimo para metais, como a gente já está vendo metais se valorizando, seria ótimo para as commodities, mercados emergentes e por aí vai. Ainda é um pouco cedo para dizer, ainda é um pouco cedo para dizer, mesmo que tudo esteja indicando para um rompimento dessas regiões e o início de uma tendência de queda no DXY, tanto graficamente quanto macroeconomicamente falando. Comentar sobre o DBC, falhou o rompimento mais uma vez. ETFzinho ruim de fazer esse rompimento desses 23 dólares. Eu ainda acredito nesse rompimento ao longo do tempo. O mercado só está, enfim, dando uma enrolada, porque a gente já tem médias alinhadas no diário, tem essa LTA, no semanal as médias também estão alinhadas, o mercado já está fazendo fundos mais altos, tinha um fundo aqui, daí fiz um fundo aqui, outro fundo aqui, fundo, fundo e fundo. Então o mercado está fazendo fundos cada vez mais altos e topos iguais, isso daqui significa pressão compradora. Então acho que é só questão de tempo para que esse rompimento aconteça, apesar de ter falhado mais uma vez essa semana. Vamos sobre metais agora. Prata caindo 2,65 no dia. Pode ser a marcação de um topo de curto prazo. Essa semana fez o rompimento daquela lateralidade de semana passada. Alcançou novas máximas históricas, quase 65 dólares. Enfim, não tem muito o que dizer sobre a prata. Ela fechando com essa sombra inferior aqui é positivo. Se ela fechasse rompendo a mínima de ontem, seria um candle bem perigoso, podia indicar uma correção bem agressiva para a semana que vem. Mas fechando com essa defesa, eu olho mais para uma lateralidade, parecido com o que a gente viu aqui na semana passada. A tendência continua sendo de alta, e é isso, não tem muito o que dizer sobre. Sendo bem honesto, isso
é uma opinião um pouco enviesada, como eu falei, é uma opinião, mas eu não sei se eu gostaria de ver a prata começar a lateralizar muitas vezes, em vez de fazer um movimento limpo nessa tendência, mas enfim, isso é só provavelmente a visão de uma pessoa com viés, então não levem a sério. A tendência continua sendo de alta, isso daqui pode ser a marcação de um topo de curto prazo, para no máximo a gente esperar um pullback nessa média de 20 e continuidade da alta, ou uma lateralidade como a gente viu semana passada, até que a média chegue e a gente veja um rompimento mais uma vez. Ouro ativou um pivô de alta ontem, saiu desse triângulo simétrico que ele já vinha formando desde outubro, chegou próximo da região de máximas históricas. O ouro também provavelmente é só questão de tempo até que ele rompa essa máxima. A tendência continua sendo de alta, continua no movimento forte, apesar de estar perdendo força relativa em relação à prata, em relação a alguns outros metais também, como por exemplo, se eu não me engano é o Palladium, que hoje chegou, Palladium não, é Platina, perdão, que hoje chegou a violar também a máxima desse topo de outubro, não conseguiu fechar acima, está deixando defesa, mas já está demonstrando também mais força relativa em relação ao ouro. De todos os metais, a prata é o que tem se destacado aí nas últimas semanas e nos últimos meses. Bom, é isso. Vamos falar aqui do petróleo. Mais uma semana de queda. É impressionante como o petróleo cai. Todo dia você olha para o petróleo, ele está caindo 1, 2%, mas continua a $61 infinitamente. Enfim, petróleo basicamente mesma fala de todos os outros vídeos, segue numa tendência de queda fraca, está testando uma região de suporte. Ao contrário do DBC, que vem fazendo fundos mais altos e topos iguais, o petróleo vem fazendo fundos iguais e topos cada vez menores, o que indica uma pressão vendedora maior. Por essa leitura, seria só uma questão de tempo até que o petróleo rompesse essa região de fundo aqui nos $60. Se isso acontecer, a gente poderia ver, né, um atraso maior ainda no rompimento dessa resistência desse ETF de commodities, que basicamente o petróleo é, enfim, a commodity mais relevante, vamos dizer assim, que não está em uma tendência de alta ou não está iniciando uma tendência de alta. E é isso, não tem muito o que dizer sobre petróleo, basicamente a mesma fala de praticamente todos os outros vídeos. Continua numa tendência de queda fraca e testando uma região de suporte. Bom, o milho lateral, mesma coisa de semana passada, hoje caindo 1,30, chegando na média de 20, na média exponencial de 20 do diário, junto com essa região de topo. A tendência já é de alta. Essa região seria uma região interessante para fazer um pullback e continuar o movimento de alta. Pelo semanal, a gente tem as médias de 20 e de 50 se invertendo ainda. Então não seria estranho ver o milho vir retestar essa região junto com a inversão da média de 20 e de 50. Enfim, mas também é um movimento que vocês podem ver que está um movimento bem feio, nas últimas semanas completamente lateral. Soja corrigiu bastante essa semana. Tinha desenhado semana passada essa região que era entre a média de 50, essa região de suporte, e a média de 20 do semanal. Basicamente furou a média de 50 do diário, está furando a região de suporte, pode vir testar essa média de 20 do semanal para depois continuar o movimento de alta, movimento parecido com o que eu disse sobre o milho. Não tem muito o que dizer, um movimento corretivo. Só esperar pelo diário já é um movimento que dá sinais de talvez mais força vendedora do que deveria, considerando que saiu de um 61% de Fibonacci. Pode ser um detalhe perigoso e talvez a gente veja a soja falhando o começo dessa tendência de alta, mas isso é puramente especulação, tem que esperar os próximos dias para um cenário mais certo sobre isso. E o trigo segue dentro dessa cunha descendente, basicamente mais uma semana parado.
E é isso, não tem muito o que dizer. O semanal, médias alinhadas para queda, hoje fechando abaixo da média de 20, pode significar um movimento de queda para as próximas semanas, para vir retestar essa região de fundo lá de outubro, que não é um movimento muito bonito e nem muito alinhado com o que eu estou esperando para essas três commodities, mas é o que tem. Mas de modo geral, como vocês podem ver, os três estão completamente não, né? Mas estão majoritariamente travados, tirando aí a soja. Bitcoin segue dentro daquela bandeira de baixa, segue também retestando essa região de suporte agora como resistência, segue também na média de 20 do diário, segue também fazendo uma sobreposição de barras pelo semanal. Vocês podem ver que semana passada fechou basicamente no mesmo preço que abriu, hoje está também no mesmo preço que abriu, só deixando sombra, então o Bitcoin completamente sem direção. Continuo com a minha visão de que o Bitcoin tende a continuar o movimento de queda, já perdeu toda a característica de tendência de alta pelo semanal, apesar de ainda não ter um pivô de baixa tão claro formado, né, já existe um pivô de baixa aqui, antes dele romper aquela LTA desse ciclo de alta, mas vocês podem ver que foi um pivô curto, fez um pullback curto com um candle só. Então, como eu falei, não seria estranho ver o Bitcoin voltando para retestar essa região dos 100 mil dólares com a média de 50 do semanal, ao mesmo tempo que pelo diário não seria estranho ver ele completar um pullback por essa média de 20, romper esse canal e já continuar o movimento de queda a partir de agora. Então, enfim, a minha visão para o Bitcoin é queda, só depende da onde ele vai dar continuidade nessa queda, se é agora nos 90 mil ou se vai ser nos 100 mil dólares. Solana, muito parecido com Bitcoin, lateralidade dentro de uma bandeira também, fazendo pullback na média de 20. A diferença é que está numa cara de uma região de suporte muito relevante, que pode segurar o preço, apesar de modo geral, a gente está vendo o mercado cripto num sentimento mais baixista e iniciando uma tendência de queda. Então, se isso se confirmar, a gente pode ver Solana rompendo essa região de suporte, porém, é uma região de suporte bem relevante e até que seja rompida, ela tende a segurar o preço, por mais que a gente veja médias alinhadas para queda e a formação de uma figura gráfica de queda. Ripple, também muito parecido, movimento pelo semanal aqui completamente lateral, também numa região de suporte. A questão é que a gente está vendo Ripple querendo romper esse triângulo simétrico hoje, está deixando defesa inferior, o que é negativo, obviamente, para esse rompimento, que poderia significar uma correção para cima, mas enfim, tentando fazer esse rompimento hoje, momento teoricamente decisivo, no mínimo, o que não seria quase nada, né, para vir retestar essa região de fundo. Enfim, esse suporte aqui, tanto em Ripple quanto em Solana, complica bastante qualquer revisão baixista. Apesar de a gente ter médias alinhadas, estrutura de preço alinhada para queda, é uma região bem complicada, tanto para queda quanto para alta. E é isso. Só terminando aqui falando do spread entre o ouro e prata. Bom, como a prata caiu bastante hoje, o ouro está subindo 0,5%, a gente está vendo uma correção, nada demais. Sigo com a minha visão, com o meu alvo aqui para a região dos 44. E é isso, esse foi o vídeo. Obrigado por terem assistido o vídeo aqui mais uma semana. Se vocês quiserem que eu fale de algum ativo diferente, deixem nos comentários, para eu não, enfim, não repetir os mesmos ativos todo o vídeo. Se você discorda de alguma análise, pode deixar aí também. Bom final de semana para todo mundo. Valeu!